Glória a Deus, boa noite, gente, graça e paz. Você pode se assentar, obrigado aos músicos, você pode aplaudir esse time maravilhoso. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas a igreja também está com um ambiente diferente, né? Tem cheiro de coisa nova acontecendo, tem cheiro de novidade chegando, e eu não estou falando somente do cenário, estou falando de novidades na sua vida mesmo. Amém? Para a gente é uma alegria enorme estar aqui. Nós sempre ouvimos boas notícias do que o Senhor tem feito nessa igreja, através dessa igreja, e testemunhar com os nossos olhos aquilo que chega aos nossos ouvidos é como um bálsamo mesmo para nós como pastor e principalmente como supervisores também do ministério. Como o pastor já falou, meu nome é Dilson de Lira. Para aqueles que ainda não me conheçam, eu costumava dizer que era médico nas horas vagas, além de pastor. Essa também é a minha formação, mas há mais ou menos 8 anos eu deixei a medicina, deixei de exercer, não deixei de ser médico, para me dedicar exclusivamente ao pastoreio em Petrolina, também de Petrolina. Temos supervisionado atualmente 66 igrejas, principalmente no sertão, no agreste nordestino, mas também em algumas outras nações. Estamos começando uma obra e recentemente foram credenciados na agência de missões, o Cacá e a Tati, primeira igreja Verbo da Vida na Oceania, em Gold Coast, na Austrália. Também algumas obras na Bolívia. E se você quer se conectar mais com a gente, eu te convido depois a poder visitar o nosso site, edilsondelira.com. Lá também temos a nossa plataforma de mentoria para líderes, que se chama Maximize, que você pode assinar e ter inspirações sobre liderança, não apenas num contexto de igreja, mas em todas as áreas da sua vida, seja na política, seja nos negócios, seja na família. Se você quer entender mais, visita, tenho certeza que você vai ser abençoado, amém? Agora, fechando esse parêntese publicitário, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 9, Deuteronômio capítulo 4 e versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, vou ler a minha versão aqui, mas a sua não vai estar muito diferente. Ele diz: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. É interessante olhar para essa passagem, especialmente quando eu comecei aqui falando para vocês, dizendo que eu sinto o cheiro de algo novo, de coisas novas acontecendo. Novas coisas falam sobre o futuro, sobre aquilo que ainda vai acontecer. E o primeiro versículo que eu abro aqui com vocês fala sobre o passado, sobre nós não nos esquecermos daquilo que Deus já fez. Eu quero falar um pouco hoje sobre algo que eu entendo que foi uma exortação para mim como pastor. Eu amo o que Deus tem feito na nossa igreja, seja através da palavra, através da música. Já recomendo para você o C2 Worship, se você ainda não conhece, visita lá, todas as plataformas, Spotify, Deezer. Nós nos alegramos, e eu posso dizer com um certo orgulho santo, com o que a nossa igreja tem feito através do social, com a nossa ONG Movimento. Mas esses dias o Senhor me corrigiu. Eu me senti em uma daquelas cartas de Apocalipse, quando Jesus dizia: tenho porém contra ti. E o Senhor, Ele falou claramente comigo: você não tem valorizado na sua igreja o testemunho. E eu quero falar um pouco hoje sobre o poder do testemunho. Diga comigo: há um poder no testemunho.
Nós não podemos lembrar apenas da doutrina. Nós somos um ministério de ensino. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tempo de preparação, não é tempo perdido. Nós somos firmes com relação à doutrina. E eu creio mesmo que tem coisas que somente a pregação genuína da palavra pode fazer em nossas vidas. Mas da mesma forma que existem coisas que a pregação faz e uma oração não faz, ou um testemunho não faz, tem coisas que o testemunho faz e uma pregação não pode fazer. E o Senhor começou a me levar a uma lembrança daquilo que Ele já tinha feito na igreja. 22 anos nós temos de Igreja Verbo da Vida em Petrolina, 12 anos dos quais eu estive até esse momento pastoreando. E eu quero perguntar para você, não importa se você está aqui pela primeira vez, ou se você está aqui há 5 anos, ou há 5 meses, Deus já fez alguma coisa grande na sua vida aqui? Deus já fez algum milagre na sua vida aqui? Não importa se é um milagre financeiro, não importa se é um milagre na sua família, se foi uma cura, se foi um milagre no seu ministério, ou mesmo alguma revelação sobrenatural que você teve. Mas se você começar a se esforçar, talvez alguns nem precisem se esforçar tanto, para lembrar quem você era antes de chegar nesse lugar e quem você é hoje, talvez comece a brotar uma nota de gratidão no seu coração essa noite. Veja, o Senhor falou aqui em Deuteronômio, e Ele está falando para nós também, que a gente tem que ter muito cuidado para não se esquecer daquilo que a gente já viu com os nossos próprios olhos. E eu vejo uma exortação de Deus, porque nós temos uma tendência de esquecer a nossa história. Eu esqueço às vezes de milagres que Deus já fez, de provisões que Deus já trouxe para a minha vida. E quando a gente esquece a nossa história, a gente não entende o nosso presente e consequentemente não entende também o que Deus tem para o nosso futuro. Então temos que ter o olhar para aquilo que Deus vai fazer, mas a gente não vai conseguir enxergar exatamente o nosso propósito se a gente não entender a nossa história. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, esse aspecto do lembrar, porque se você olhar para o Antigo Testamento, e eu estou aqui apenas construindo uma base para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, nós vamos ver que Deus, Ele sempre trabalhou com memoriais. Deus sempre estabeleceu festas, cerimônias, para que o povo lembrasse o que tinha acontecido, por exemplo, com relação ao Êxodo, com relação à Páscoa. O arco-íris era um memorial da aliança que Deus fez com Noé. A circuncisão era um memorial no próprio corpo, para que ninguém se esquecesse que tinha uma aliança com Deus. Quando, por exemplo, eles atravessaram o rio Jordão para entrar na terra prometida, Deus pediu a Josué que cada tribo levasse uma pedra e atravessasse com aquela pedra e fizessem então um altar. E a Bíblia diz: isso vai servir de memorial para as gerações. E quando eles olharem para esse altar e perguntarem: o que é isso? Vocês vão dizer que o Senhor abriu o rio Jordão para que o povo passasse a seco para a terra prometida. Sabe, nós precisamos trazer alguns memoriais para que as pessoas perguntem mesmo: e o que é isso? Por que você está contando de novo essa história? Porque sabe, testemunho é uma palavra grega que significa literalmente recriar. Significa trazer evidências de algo que aconteceu. Agora, por que nós testemunhamos? Todas as vezes que Deus nos inspira a testemunhar alguma coisa, é porque Ele quer fazer de novo. Comece a ouvir testemunhos de cura em uma igreja, e você vai falar de uma igreja que vai experimentar curas.
Comece a ouvir testemunhos de prosperidade, de abundância. E você está ouvindo de uma igreja que vai experimentar novos milagres nessa área de abundância. Comece a ouvir testemunhos de restauração de famílias. E você vai ouvir falar de uma igreja em que mais famílias estão sendo restauradas. Quando Deus nos inspira a compartilhar testemunhos, é como se Ele estivesse dando uma dica daquilo que Ele quer repetir. Ele está dizendo, eu quero fazer de novo. E Deus está dizendo para você hoje, lembre-se daquilo que você viu com os seus próprios olhos. Por quê? Porque Ele está dizendo, eu quero fazer de novo. Lembre-se de quando eu já curei, porque eu quero dizer, vou curar de novo. Lembre-se de quando eu supri, porque eu quero dizer, vou suprir de novo. Lembre-se de quando eu gerei rompimento, crescimento, porque eu estou dizendo, vou fazer crescer de novo. Olhe para o seu vizinho, se ele for tímido, olhe bem nos olhos dele, encare ele mesmo nesse momento, diga para ele, meu irmão, eu não sei o que Deus já fez na tua vida, mas eu sei de uma coisa, Ele quer fazer de novo. Aleluia! Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não servimos ao grande eu era, nós servimos ao grande eu sou. A gente vê, por exemplo, Cornélio fazendo as suas orações no livro de Atos, e ele diz, as suas orações têm subido para mim como um memorial. Talvez você pense, pastor, essa coisa de memorial é muito do Antigo Testamento. E aí eu te pergunto, o que é que a gente faz todo domingo, primeiro domingo do mês, quando a gente está ceando, se não um memorial, um testemunho, para que a gente nunca se esqueça que alguém morreu por nossos pecados. A ceia é um memorial. A gente pode citar tantos outros ao longo das Escrituras. Agora, por que Deus ama lembrar? Por que Deus ama lembrar? Se nós pararmos para olhar o que diz a Bíblia, nós vamos ver que todas as vezes que Deus lembra, não é somente para que a nossa memória tenha uma gratidão, mas quando a Bíblia diz Deus se lembrou, a Bíblia está dizendo, Deus vai agir. Eu não vou ter tempo para trabalhar isso com você, mas eu quero falar sobre essa doutrina do testemunho, que é talvez um tema muitas vezes pouco pregado, talvez pouco ouvido, mas eu vou citar algumas passagens para você. Em Gênesis, no capítulo 8 e versículo 1, a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé. E mais na frente diz, e fez soprar um vento que baixou as águas do dilúvio. A Bíblia diz em Gênesis 30, 22, lembrou-se Deus de Raquel. E mais na frente diz, e ouviu-a e a fez fecunda e mãe de filhos. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 2 e versículo 24, lembrou-se Deus do seu povo. E mais na frente diz, e o livrou da escravidão do Egito. Essa é uma noite para Deus estar dizendo, vou lembrar de você. Ele não se esquece. Ele não se esquece. A pergunta é, e você? Você tem esquecido do que Ele fez na sua vida? O salmista certa vez diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, aleluia. Sabe, a Bíblia diz no livro de Salmos, eu quero que você abra, por favor, comigo, Salmos no capítulo 77, a partir do versículo 11, livro de Salmos, capítulo 77, versículo 11, vemos o salmista dizer o seguinte, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Sabe, é mais fácil viver testemunhos de pé, testemunhando, do que de joelhos, pedindo testemunhos em oração.
quando nós compartilhamos os feitos do Senhor, quando nós falamos aquilo que Ele está fazendo, nós ativamos uma atmosfera do sobrenatural. Eu posso trazer 5 boas ministrações sobre cura para você, mas quando alguém sobe aqui para dizer: ei, eu tinha um diagnóstico de câncer, esse diagnóstico ele foi revertido pelo poder da oração. Sabe, aquela pessoa que ouviu aquela pregação e que ouviu aquele outro versículo, começa a se identificar com a história de uma pessoa e diz: ei, se essa pessoa teve a cura, eu vou ter a minha cura também. A gente começa a se apropriar. Mas antes de se apropriar das histórias dos outros, eu quero estimular você nessa noite a se apropriar mais uma vez das tuas histórias, se apropriar mais uma vez daquilo que Deus fez na tua vida. Ei, meu irmão, eu sei porque sei que Deus já fez coisas grandes na tua vida e Ele quer fazer mais. Aleluia! No livro de Salmos ainda, nós vamos ver algo interessante sobre o rei Davi. No capítulo 119 do livro de Salmos, e no versículo 99, se você quiser, abra também comigo, Salmos capítulo 119, e versículo 99, eu acredito que essa passagem, ela é desafiadora para nós, eu diria até, de uma certa forma, soberba para algumas pessoas, porque ele diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Olha a audácia, a ousadia que o salmista disse: eu tenho mais discernimento do que todos os meus mestres. Por quê? Pois medito nos teus testemunhos. Aleluia. Ele não está falando somente de lembrar, ele está falando de meditar. Por que Deus fez isso? Como Deus fez isso? Senhor, eu quero entender os teus caminhos, porque eu quero que o Senhor faça de novo. Eu medito nos teus testemunhos. Vamos ver um exemplo de como Davi meditava nos testemunhos e se tornou mais sábio do que os seus mestres. Talvez uma das histórias mais conhecidas. Até quem nunca entrou em uma igreja, certamente já ouviu falar da história de Davi e Golias. Agora vamos ver o que trouxe ousadia, o que trouxe esse poder para Davi, para ele experimentar o sobrenatural. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17. E versículo 34, nós temos então um momento onde Golias, durante 40 dias, desafiou o exército de Israel. Ninguém se achou corajoso o suficiente, ou se achou habilidoso o suficiente para enfrentar aquele gigante. Mas de repente um rapaz chamado Davi vem por detrás das malhadas, pouco conhecido, e diz: quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E ele se coloca como alguém que está apto para lutar contra Golias. Ele não era talvez o soldado mais conhecido daqueles dias, não tinha tanto treinamento, não tinha tanta credencial diante do rei Saul, e Saul fica de fato desconfiado sobre isso. Se você ler do versículo 33, vamos ler do 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe quantas coisas o próprio mundo não vai chegar para a gente, para dizer: você não tem condições de fazer isso, você é apenas um rapaz, você é apenas um jovem, uma jovem, lá do interior do estado de Pernambuco, você talvez seja apenas um sonhador. Qual é a família de onde você veio? Qual foi o curso que você fez? Quanto é que você tem na conta bancária? Quem é que conhece o teu nome? Quantos seguidores você tem na rede social? Ou, de uma forma muito popular, quem é você na fila do pão? Para achar que você pode fazer isso, para achar que você pode se levantar e fazer algo que nem os grandes, nem os experientes, nem os conhecidos estão fazendo. Mas olha a ousadia de Davi.
A Bíblia diz no versículo 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Deixa eu te contar uma história, rei. Vamos meditar nesse testemunho aqui. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Meu irmão, deixa eu dizer uma revelação importante para você aqui. Deus vivo é uma revelação de quem tem vida de testemunhos e não somente vida de doutrina. Ele disse: ei, o meu Deus é um Deus vivo, não somente porque eu ouvi meu pregador favorito falar sobre isso, não somente porque eu li algumas passagens a respeito, eu já vivi, eu já vi a mão de Deus operando na minha vida. Quando o diabo disser para você que você não pode, você precisa fazer como Davi e dizer: eu tenho mais discernimento. O que é discernimento, pastor? Discernimento é você aplicar a sabedoria, aplicar o conhecimento a uma situação prática e real da sua vida presente. Como é que eu faço isso? É quando talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, talvez o boleto está gritando para você, talvez o teu saldo, o teu extrato bancário esteja gritando, talvez o teu credor esteja falando, você não vai conseguir. Aí você vai fazer como Davi fez com Saul. Vem cá, deixa eu te contar essa história aqui, ó. Tá vendo esse boleto aqui? As pessoas diziam que eu não ia pagar. Eu experimentei de provisão sobrenatural e eu paguei. Lembra dessa outra situação aqui? É você quem vai escrever a sua história aí. É você quem vai lembrar. Sabe, essa situação aqui parecia que não ia dar certo, mas Deus levantou uma pessoa e na semana o Pix caiu na minha conta sobrenaturalmente. Pois deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que me fez vencer esse boleto, o mesmo Deus que me fez receber esse Pix, é o Deus que vai me fazer vencer essa dívida agora, porque Ele fez aqui, e o Deus vivo vai fazer de novo. Diga comigo: Ele vai fazer de novo. Se você não pegar, eu pego isso para mim. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Quando você estiver com aquele diagnóstico e o diabo disser para você: olha, não tem mais jeito, agora não tem mais o que você fazer, você diz: vem cá, diabo, deixa eu te lembrar. Vem aqui, onde? Num lugar que eu vou chamar de sala dos troféus. Vem aqui para a sala dos troféus. Olha, você está vendo isso aqui? Eu quero que você lembre, escute essa história, diabo. Esse dia aqui eu estava com dor de cabeça e eu comecei a aprender sobre Cristo, aquele que cura. Eu coloquei as minhas mãos e eu poderia ter tomado uma medicação qualquer, não tem nenhum pecado nisso, mas eu decidi usar o poder da oração e aquela dor de cabeça foi embora. Sabe aquele outro irmão? Olha, eu orei por ele e ele ficou curado. Vai procurar como é que está a vida dele agora. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que me curou dessa dor de cabeça, o mesmo Deus que fez eu impor as mãos sobre aquele enfermo e ficar curado, vai também mudar esse diagnóstico agora. Porque eu sirvo ao Deus vivo. Eu não sirvo ao grande eu era, eu sirvo ao grande eu sou. Eu vou dizer mais uma vez: Deus vivo é uma revelação de testemunhos e não apenas de letra. Aleluia. Quem não tem testemunhos não tinha ousadia, mas quem tem testemunho tem ousadia. Quem não tinha testemunhos não tinha confiança, mas quem tem testemunho tem confiança no Senhor. Não existe argumentos contra testemunhos.
Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso. Talvez eu esteja mais animado pregando do que você animado recebendo. Não existe argumentos contra testemunho. Tem uma passagem no Evangelho de João, eu vou rapidamente com você. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Eu costumo dizer que essa é a pergunta mais estúpida dos evangelhos. Jesus está passando com os discípulos e ele vê um homem cego de nascença. E aí os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou os pais, para nascer cego? Como é que você peca para nascer cego? Você peca na barriga da mãe? Deu um chute mais forte ali no útero, e aí Deus castigou com cegueira? Será que era isso que estava passando na cabeça dos discípulos? Ou pior ainda, os pais tinham pecado, e aquele pecado passou hereditariamente pelo genes e veio para ele. E Jesus, ele não entra muito nesse detalhe, porque, preste atenção, muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo gastando a nossa energia para tentar entender o nosso passado. Se Jesus tivesse dito, foi ele que chutou a barriga da mãe, tinha mudado alguma coisa na vida do cego? Agora ele era um cego informado. Se Jesus dissesse, não, foram os pais, mudava alguma coisa? Não, um cego esclarecido. Às vezes a gente precisa deixar de gastar o nosso tempo tentando entender o passado e começar a investir o nosso tempo para descobrir o nosso futuro. Jesus diz, ei, nem ele, nem os pais, mas isto, aleluia. Eu pergunto, isto o quê? A cegueira? Não. Isto, o fato de a gente estar aqui agora, diante dele, isto foi feito para que se revele nele a glória de Deus. E Jesus faz o que ele sabia fazer, e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cura aquele homem da cegueira. Agora, o que me chama a atenção não é apenas a cura desse homem. Você pode ler toda a história em casa, mas o que me chama a atenção é que quando aquele homem tem a sua experiência, quando aquele homem tem o seu testemunho, os fariseus chamam aquele ex-cego para interrogá-lo e começam a fazer perguntas do tipo, quem curou você? E ele diz, olha, um tal de Jesus Cristo. Será que este homem é o Messias? Os fariseus perguntam, e ele disse, pode ser. E aí os fariseus dizem, mas como um Messias pode curar no sábado? E todas as vezes que nós vivemos um milagre, todas as vezes que nós temos um testemunho, que nós temos uma experiência com o sobrenatural, sempre vai haver fariseus que vão questionar aquilo que a gente está vivendo. Mas como é que Deus pode fazer desse jeito? Mas e pode ser assim tão rápido? Mas e não tem esse processo? Mas e não teria que ser desse outro jeito? E eu gosto da resposta desse homem. Você pode ler depois em casa e ele diz algo mais ou menos assim. Se o Jesus, se o Messias, pode ou não curar no sábado, vocês que são doutores da lei, que se entendam. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu estou vendo. E Deus pode promover você assim no trabalho. Você acabou de chegar e isso já está acontecendo, mas tem outras pessoas que estão aqui na fila, mas tem aquela outra pessoa que fez isso. Olha, eu não sei, conversa com Deus, vai estudar aí os milagres. Eu só sei de uma coisa, eu estava aqui e Deus me colocou nesse lugar. Sabe, eu aprendi, irmãos, que milagre não é uma coisa que você fica estudando. Milagre é algo para você viver, é algo para você experimentar. O Senhor está dizendo para você, chegou a hora de você ter os seus testemunhos, chegou a hora de você ter as suas histórias com Ele. Chegou a hora de você viver um evangelho de experiências com o Senhor. Aleluia, porque Ele está vivo, Ele continua fazendo milagres. Sabe, eu digo que com respeito a milagres, eu costumo chamar de pessoas que são astrônomos
e pessoas que são astronautas. Se você olhar, os dois olham para o céu. O astrônomo, ele olha para o céu, ele vê os planetas, ele vê as estrelas, e ele diz: que interessante, vou estudar sobre essa órbita, vou escrever um livro sobre isso, vou fotografar isso aqui, vou dar uma palestra sobre esse cometa. Mas o astronauta, ele olha para o mesmo céu que o astrônomo fica escrevendo, e ele diz: que interessante, eu vou lá. Você pode ficar sendo um astrônomo de milagres. Olha que interessante esse avivamento do século XVIII. Olha que interessante esse milagre que tal ministro fez. Olha que interessante a história de fulano. Vou escrever sobre isso, vou estudar sobre isso. Ou você pode dizer: olha que histórias interessantes, Senhor, aviva de novo no nosso meio as mesmas obras. Aleluia. Eu estou falando com quem vai visitar milagres esses dias. Eu estou falando com quem não vai ficar satisfeito somente de ouvir histórias, de ouvir dizer que alguém foi curado. Não, essa cura é sua. De ouvir dizer que alguém prosperou. Não, essa prosperidade é sua. De ouvir dizer que alguém teve uma revelação. Essa revelação é sua. Glória a Deus, meu irmão, por grandes homens de Deus. A gente não quer apagar o legado de nenhum deles, mas Deus está levantando pessoas também nesses dias. Aleluia, e você pode fazer parte desse time de pessoas que vai ser levantado para glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, ele estava diante das autoridades. Ele não tinha muito argumento, mas não tem nenhum argumento mais poderoso do que um testemunho. Ele podia estar diante dos fariseus, ele podia estar diante do Sinédrio, ele podia estar diante de Pôncio Pilatos, você pode estar diante da Câmara Municipal, diante do STF, você pode estar diante da maior autoridade que for nessa nação. Você vai dizer: não preciso explicar muita coisa não, eu era cego e agora eu estou vendo. O que é que você tem para argumentar contra isso? Aleluia. Pastor, as pessoas vão dizer: mas e pode? E é bíblico? Pastor está andando de avião. Meu irmão, eu só sei de uma coisa: eu não tinha, eu recebi uma palavra, eu criei no meu coração, confessei com a boca, e agora eu tenho um avião. Mas vão questionar, mas vão criticar. Sabe, meu irmão, eu aprendi que as pessoas vão criticar você se você não viver o milagre. As pessoas vão criticar você se você não prosperar. E as pessoas vão criticar você prosperando. As pessoas vão criticar você doente e vão criticar você curado. As pessoas vão criticar você num divórcio e vão criticar se achar que o casamento seu parece perfeito demais. Então, se vão criticar de todo jeito, é melhor você estar bem. É melhor você estar vivendo o que Deus falou que você vai viver. Aleluia! Diga comigo: Ele vai fazer de novo. Diga comigo: eu não estou nem aí com o que os outros vão pensar. Eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Aleluia! Quando a gente começa a lembrar os feitos, a gente começa a experimentar os de repentes de Deus. Eu amo essa expressão. Quantas pessoas não pregam que Deus é o Deus dos de repentes? De repente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os de repentes de Deus só são de repente para quem está do lado de fora. Alguém pode dizer: de repente, Davi se levantou, enfrentou Golias e foi levantado como rei em Israel. De repente para você, que não estava lá por detrás das malhadas, quando o leão chegou, e ele poderia ter dado qualquer desculpa para não resgatar o leão, ou a ovelha que estava na boca daquele leão. Ele poderia dizer: eu sou mais importante do que uma ovelha, eu vou trabalhar para o meu pai, vou gerar mais 3 ovelhas ao invés daquela ali. Ele poderia dar uma série de desculpas, mas não era uma ovelha, era o que Deus tinha confiado na sua mão. E o que Deus tinha confiado na sua mão, Ele não ia largar, porque é a fidelidade no pouco. E o que é o pouco? É o que Deus se coloca agora, que vai te levar para o muito. Então, sabe, quando Deus nos confia, talvez um cabo que seja numa mesa de som, não é só um cabo, é aquilo que Deus te confiou. E quando você é fiel naquilo que Deus te confiou, Ele vai te confiar coisas cada vez maiores.
Se ele tivesse aprendido o caminho da desculpa, para dizer, não vou cuidar dessa ovelha, ela não é tão importante, mas na frente, quando a Bíblia diz que na caverna de Adulão, chegaram a ele homens amargurados, endividados, sem perspectiva, ele ia dizer, essa gente não é tão importante, quando chegarem os príncipes, quando chegarem os generais, eu vou reinar sobre eles. Mas Davi aprendeu a receber tudo que Deus colocava na sua mão, não importa como as pessoas veem, não importa se parece pouco para outras pessoas, mas esse é o meu muito. E aí alguém vai dizer, de repente, ele venceu Golias. Não, não foi de repente para Davi. Alguém pode dizer, de repente, essa igreja em Gravatá começou a explodir. De repente, essa igreja começou a crescer. De repente, para quem está vendo só no Instagram. Mas para quem está aqui dentro, sabe que há um tempo de renúncia, sabe que há um tempo de oração, de consagração, de entrega, de serviço. Alguém vai dizer, de repente, aquela pessoa passou num concurso, olha o salário que ela está ganhando agora. De repente para você, você não estava nas noites que ela virou estudando, nos momentos que ela deixou de ir para alguma festa que todo mundo estava indo, mas ela decidiu se preparar para aquele concurso. Ei, alguém vai dizer, de repente, essa pessoa começou a brilhar no seu ministério, de repente para os outros. Eu estou falando com pessoas que vão abraçar os processos de Deus, quando ninguém está vendo, porque o testemunho, meu irmão, você não precisa viver debaixo de holofote, o testemunho está acontecendo lá de trás das malhadas, aparentemente ninguém está vendo, mas Deus está confiando uma ovelhinha a você, Deus está confiando processos na sua mão, e essa jornada de fidelidade, ela vai te colocar diante dos Golias, porque na verdade as grandes oportunidades de crescimento na nossa vida sempre vêm disfarçadas de desafios. Os améns diminuíram agora. Quando Deus te dá uma oportunidade de crescimento, aos olhos do mundo parece mais um problema do que uma bênção. A oportunidade não vem dizendo, muito prazer, eu sou a oportunidade da sua vida. Não, não. Quando Davi foi ungido rei, ele não recebeu um trono de 3 metros de altura. Ele recebeu um gigante de mais de 3 metros de altura para enfrentar. Aleluia. Aleluia. Mas todo problema que se levanta diante de você é somente uma oportunidade de construir mais um testemunho de como o Senhor é grande. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas quando eu quero ver a grandeza de uma pessoa, eu olho para o tamanho dos problemas que ela encara. Porque cada pessoa só encara um problema do seu tamanho. Talvez você esteja dizendo, Senhor, por que eu estou vendo esse problema? Deixa eu dar a revelação para você, numa frase talvez menos eloquente, teologicamente falando. Por que eu estou vendo esse problema todo? Deus só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Aleluia. Aleluia, se o problema está incomodando você, não é para você fofocar, não é para você murmurar, é porque você é parte da solução. Aleluia, se Deus se colocou aqui nessa igreja, meu irmão, é porque você é parte da resposta de Deus para essa igreja. Aleluia, Ele só mostra a sujeira para quem Ele já deu a vassoura. Diga comigo, eu faço parte da solução e não do problema. Sabe, eu estou vendo um exército de soluções nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu poderia citar muitas outras histórias e testemunhos aqui para você. Eu poderia, por exemplo, falar da mulher samaritana. Ela tem uma história com Jesus e palavra de conhecimento flui naquela conversa. E Jesus diz, olha, agora vá para os seus e conte. Aleluia. Mas Senhor, nem terminei o rema ainda. Mas eu queria ter uma pregação mais eloquente. Não, 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 não. Você não precisa agora dessa pregação eloquente. Claro, Deus quer que você cresça, você vai crescer. Mas o que é que você precisa fazer agora? Agora você só precisa contar o que Jesus fez. Não tem nada mais poderoso do que aquilo que Jesus fez na tua vida. Não tem mensagem mais poderosa que seja a mensagem que é fruto do testemunho de alguém que teve uma experiência com o Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você meditar sobre isso.
Todo libertador é um ex-cativo que um dia decidiu odiar as suas correntes. Todo mundo que é um libertador na área financeira, quando você vai ler a história, você vai ver que em algum momento faliu, em algum momento passou por alguma crise financeira, mas aquilo que o diabo queria transformar em vergonha, o Senhor reverte, porque Ele é especialista em transformar tragédias em sonhos. E deixa eu dizer isso profeticamente para você entender. Aquilo que hoje pode ser a sua lágrima, um dia pode ser chuva na vida de outra pessoa. Senhor, o diabo está tentando me envergonhar na família. E o Senhor pode estar te dizendo, é justamente na família que eu vou te usar para restaurar outras pessoas. Um libertador um dia olhou para aquelas correntes e disse, basta, não mais. A partir de agora não somente eu vou estar liberto, como eu vou ensinar outras pessoas. Ei, Jesus, Deus poderia ter dito, haja salvação e houve. Ele é onipotente, se você tiver esquecido. Mas Ele decidiu enviar alguém para viver testemunhos. Um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque passou aquilo que a gente passou, mas sem pecado, para ser uma testemunha. Porque Ele não veio somente para ser admirado, Jesus veio para ser imitado. Ele não é apenas um unigênito, Ele se transformou no primogênito, é o primeiro de muitos irmãos. Em outras palavras, é para a gente olhar para o testemunho dele e dizer, nós vamos fazer as mesmas obras. Nós vamos viver a vida que Jesus viveu aqui na terra. Aleluia! Talvez isso possa ofender algumas pessoas, mas eu vou dizer mais uma vez, você não se torna crente somente para aprender a ser um bom cidadão e um dia ir para o céu. Você se torna crente para viver a vida de Jesus aqui na terra, fazer as mesmas obras que Ele fez. Sabe, nós não podemos criar uma teologia para justificar nossa ausência de resultados. Às vezes as coisas não estão acontecendo, e aí ao invés de a gente buscar ao Senhor para que os milagres passem a acontecer, a gente começa a criar uma série de desculpas. E quem fica bom em desculpas não se torna bom em mais nada. Mas chegou a hora de você largar as desculpas, chegou a hora de você parar de se fazer de vítima, e você começar a dizer, eu vou viver as histórias que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Aleluia! O testemunho é tão poderoso, irmãos, que quando a gente olha, por exemplo, para a história do Gadareno, quem lembra da história do Gadareno? Abra comigo em Marcos, no capítulo 5, quero chamar os músicos aqui, para a gente ter a impressão que está acabando. Marcos, no capítulo 5 e versículo 14. Marcos, capítulo 5 e versículo 14. Você conhece essa história, esse homem, ele estava endemoniado, esse homem, ele recebeu uma permissão de Jesus para que os demônios pudessem ir para os porcos, aqueles porcos se lançaram de um precipício, e de repente o povo chega e vê que algo aconteceu. Veja que interessante, versículo 14, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. A gente tem uma tendência às vezes de ficar com medo daquilo que a gente não entende. E a Bíblia diz, preste atenção, os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis
o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Guarda isso aqui, porque essa história, ela fala na verdade da primeira vez que Jesus foi fazer missões. Porque Decápolis é uma palavra grega que quer dizer literalmente 10 cidades. Era uma região de 10 cidades gentias, ou seja, não era uma região de judeus. Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles atravessaram o lago de Genezaré, o mar da Galileia, como você queira chamar. Chegaram naquela região, aquele endemoniado apareceu. E então Jesus disse: vai para Decápolis, passa por essas 10 cidades e começa a contar o que Jesus fez na sua vida. Guarda essa informação e vamos saltar alguns capítulos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vai comigo agora no capítulo 7 e no versículo 31. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31, a Bíblia diz: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de... Quem lembra o que aconteceu? Eu acabei de falar para você. Lá em Decápolis tinha um ex-doido. Sempre vão tentar chamar você de ex alguma coisa, mas em Cristo você não é ex nada, você é uma nova criatura. Ele não tinha feito o rema, ele não passou 3 anos e meio com Jesus, mas ele viveu uma experiência do sobrenatural. E ele recebeu uma ordem: vá contar o que Jesus fez. Olhe para o seu vizinho, por favor. Não que eu esteja chamando ele de ex-doido nesse momento, nunca se sabe, porém. Pergunte para ele: você tem contado o que Jesus fez na sua vida? Você não precisa ter um microfone desse tamanho, você não precisa estar num púlpito bonito como esse, você não precisa ter a eloquência de um pregador, de um pastor. Você só precisa ter vivido uma experiência genuína. Não precisa enfeitar o testemunho, não precisa falar o que não aconteceu, não precisa fazer um testemunho, simplesmente contar o que Jesus fez. Não precisa contar o que você acha do que Jesus fez, só o que Ele fez. Quem você era, quem você é hoje, porque há um poder no testemunho. Aquele homem passou por Decápolis, e aí de repente Jesus chega. Eu não sei quanto tempo tem entre esses 2 capítulos, mas tem algum tempo aqui, de 10 cidades recebendo testemunhos. E aí no versículo 32 diz: ali algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhes impusesse as mãos. Deixa eu fazer uma pergunta bem óbvia para você. Por que é que Jesus chega de repente numa cidade e alguém está implorando para Jesus impor as mãos sobre ele? Não, você não está entendendo. Eu estou falando de um povo que talvez há algumas semanas atrás, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu não sei, mas há pouco tempo atrás, provavelmente, não foi muitos anos, o ministério de Jesus foram 3 anos e meio, aquele povo que estava dizendo: Jesus, vai embora daqui, agora estava trazendo um doente, dizendo: por favor, coloque a mão sobre ele. O que é que faz esse povo que tem medo de evangélico, esse povo que não quer ir para uma igreja, esse povo que não quer falar sobre fé, de repente chegar para alguém e dizer: por favor, ore por essa pessoa, por favor, leve fulano para o culto hoje, por favor, fale a palavra para essa pessoa. Diga comigo: há um poder no testemunho. Meu irmão, você não precisa ser eloquente, eu já te disse isso algumas vezes. Se você se levantar nessa cidade, e eu acredito que você tem mais reputação do que o ex-louco de Gadara, se você se levantar nessa cidade somente para começar a contar o que Jesus fez na sua vida, meu irmão, 2 cultos não vão ser suficientes nos domingos aqui, 3 cultos não vão ser suficientes, esse prédio não vai ser suficiente.
poder no testemunho. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Eu não sei se você entendeu, mas o milagre, ele começou com testemunho. Eu não sei se você está entendendo. Se você quer milagres, eu sei que você pode orar por milagres, eu sei que você pode estudar milagres, mas que tal começar a contar os milagres que Ele já fez? Eu quero finalizar com esse versículo. Eu queria que você ficasse de pé. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, aleluia, aleluia. Apocalipse no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E como é que eles venceram o acusador? Como é que você vence o diabo? Como é que você vence as circunstâncias? Não é dizendo: ei, o pastor Edilson pregou no domingo, ei, é esse versículo aqui. Não, 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 não. A Bíblia diz no versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Meu irmão, é o poder do testemunho que te coloca firme diante do acusador. Quando o acusador diz: não vai dar certo, você diz: aí eu tenho duas evidências contra você, deixa eu trazer aqui para o banco dos réus. Está aqui evidência número 1, o sangue do Cordeiro. Eu fui lavado, eu fui remido. Quando Deus olha para mim, Ele olha e vê Jesus Cristo. Mas deixa eu trazer a evidência número 2, há um poder no testemunho. Eu já vivi experiências com o Senhor. Ele fez aqui, Ele fez aqui, Ele fez aqui, e Ele vai fazer aqui de novo. Aleluia! Ele já fez coisas nessa igreja, Ele vai fazer de novo. Ele já fez coisas no seu ministério, Ele vai fazer de novo. Ele já fez coisas na tua família, Ele vai fazer de novo. Diga comigo: Ele vai fazer de novo. E a Bíblia diz, também no livro de Apocalipse, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Talvez tenha alguém aqui que você possa dizer: pastor, eu queria, mas eu não tenho essas histórias bonitas com Deus que você está falando. Eu não tenho esses testemunhos do que Deus fez na minha vida. Eu não tenho uma cura sobrenatural. Eu não tenho um milagre de provisão financeira. Eu nunca vi Deus agindo na minha família para poder contar isso para outras pessoas. A boa notícia é que hoje é o dia do seu milagre. E você pode viver o testemunho mais importante da sua vida, que você vai poder contar para todo mundo. É o testemunho que se chama novo nascimento. Se você está aqui, você nunca entregou publicamente a sua vida a Jesus Cristo, mas você quer fazer essa oração hoje. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas você deseja se reconciliar com Ele. Não importa o que você fez, não importa por quanto tempo você estava afastado, não importa como está a sua vida agora. Se você quer dizer sim a Jesus Cristo hoje, e mais uma vez esse é o testemunho mais importante que você vai dar. Se você está aqui e quer fazer isso,
Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto onde você está. Eu já estou vendo a primeira testemunha. Aleluia. Vem para cá testemunhar comigo o que Jesus está fazendo. Onde está a próxima testemunha? Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto. Vamos orar juntos. Pastor, mas eu estou com vergonha, eu estou com medo. Vença o medo agora, vença a vergonha agora. Pastor, o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Você não precisa explicar não. Você só vai falar como aquele homem. Eu só sei de uma coisa: eu antes não tinha Jesus, e agora eu tenho Jesus vivendo dentro de mim. Eu sei que tem mais gente nesse lugar. Você pode voltar para casa só com uma palestra, se você quiser, com uma música bonita, ou você pode voltar com o Rei dos Reis morando dentro de você. Então eu vou te dar mais uma chance, para você não dizer que Deus não falou contigo hoje. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus, nós vamos orar juntos com esse irmão. E eu quero que onde você está, você só levante sua mão bem alto, dizendo: eu quero Jesus. Vem, segunda testemunha está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Tem mais alguém aqui? Aleluia. Eu não vou insistir, tem que ser uma decisão sua com Deus, mas eu quero te dar a oportunidade de voltar diferente de como você entrou. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Vamos estender então as mãos para ele. Eu queria que você pudesse repetir essa oração comigo, mas repete crendo no que você está dizendo. Diz comigo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador. E eu decido te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer festa pela vida dele. Aleluia. Sabe, irmãos, eu encerro com isso. Aquilo que a gente não compartilha, a gente costuma guardar pra gente, mas aquilo que a gente só guarda pra gente, a gente acaba esquecendo. Não se esqueça, não perca as histórias do que Deus já fez na tua vida. Eu sei que às vezes a gente fica até constrangido de compartilhar. Pastor, vão achar que eu estou me exibindo, vão achar que eu estou querendo me amostrar. Não, não, não. Quando você compartilha, Deus está usando uma outra pessoa para receber, ouvindo e dizendo: vai acontecer com você também. Não perca as suas histórias com Deus, compartilhe com outras pessoas. Sabe, irmãos, porque não compartilhamos muitas vezes, nós estamos vivendo de lado de milagres. Talvez você nem saiba, mas o irmão que está do seu lado é um milagre. Aleluia, ele tem histórias e como o Senhor interviu na sua vida. Essa igreja é um pacote de milagres. Quantas histórias poderosas. Aleluia. Quem aqui quer pegar um milagre essa noite? Segura então a mão do seu irmão agora. Você está segurando um milagre, meu irmão. Você quis ir para o culto e pegar um milagre, você está pegando um milagre agora. Celebra esse milagre. Celebra esse testemunho vivo de como Deus é bom. Se você tem história com Deus, você tem motivo para fazer festa agora.
Se você tem testemunho, pastor, você não sabe o tamanho do meu Golias. Celebre o leão agora. Celebre o urso. Você vai chegar com coragem diante do gigante para dizer: ele vai fazer de novo. Diga mais uma vez: ele vai fazer de novo. Aleluia!